Sejam bem-vindos ao Cafeína e hoje estamos em ritmo de alta de juros, pelo menos por parte do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Já por aqui, em terras brasileiras, o cenário é de manutenção dos mesmos patamares, o que significa que os juros ainda estão altos. Tivemos ontem a chamada super quarta, já que foi definida a taxa básica de juros por aqui e nos Estados Unidos. E a leitura do cenário é que a renda fixa ainda reinará soberana, seja em terras brasileiras, como no nosso grande irmão do norte. Então, onde será mais lucrativo investir? Por aqui, no Tesouro Direto ou nos títulos do Tesouro Americano? Salve pessoal, Sammy Boy! Olha, a questão é que internacionalmente a renda fixa também está oferecendo oportunidades rentáveis que não são vistas há mais de uma década em economias desenvolvidas como Estados Unidos e Europa. O velho continente passou pelo primeiro ciclo de alta de juros para frear a inflação, que atingiu os 10% ao ano. Já os Estados Unidos vêm aumentando juros para frear a maior inflação já vista nos últimos 40 anos. Essa alta nos preços começou logo depois da pandemia, já que a paralisação de tudo causou atrasos e problemas na produção global. Só que emendou com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez aumentar o preço das commodities e assim desencadear uma crise energética. As projeções indicam que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos encerre acima de 5%. E isso gera oportunidades de bons ganhos e exposição ao dólar, tudo ao mesmo tempo investindo nos ativos, se não os mais seguros, entre os mais seguros do planeta, os títulos do Tesouro Americano. Quem deseja ter proteção em dólar pode buscar tanto títulos soberanos, que são o equivalente, digamos, a um tesouro direto aqui no Brasil, assim como crédito privado de grandes companhias. Existem ETFs, que são os fundos negociados na bolsa atrelados a um índice, que oferecem rendimentos mensais, por exemplo. E tudo em dólar. Aliás, essa é uma opção para quem quer começar investindo pouco. Para você ter uma ideia, tem possibilidade de investir com apenas $1, às vezes 5, 10, em produtos que dão exposição ao Tesouro Americano. Atualmente, os ETFs de curto prazo estão com uma rentabilidade de 4,5% ao ano, ou um pouquinho a mais. Só que soma-se a isso o efeito da relação entre o dólar e o real, que historicamente faz com que nossa moeda seja corroída ao longo do tempo. O que eu quero dizer, Dani, é que o dólar é a moeda forte dessa relação. Se pegarmos uma nota de $1 que está guardada há 2 séculos, ela ainda tem valor e pode ser usada. Agora pense em qual moeda nós usávamos há 100 anos. E quantas moedas vieram depois disso até chegar no real? Vai algumas, Doni. Réis, cruzado, cruzado novo, cruzeiro e tudo isso diz muito sobre ter ativos dolarizados na carteira. É claro que existe inflação em dólar, mas é muito menor ao longo do tempo que a nossa. O título do Tesouro Americano é mais seguro que o Tesouro Selic. O governo americano tem muito mais riqueza, muito mais estabilidade, confiabilidade que o governo brasileiro. Fora que o PIB lá é muito maior também. A taxa de juros no Brasil é mais alta do que a dos Estados Unidos, o que leva a crer que a gente lucra mais deixando alocado apenas em renda fixa no Brasil. Mas o ponto importante também é que a gente está falando de uma taxa de juros em dólar, uma moeda mais forte que o real. Então a questão não é tirar todo o dinheiro aqui do Brasil, mas ter pelo menos uma parte do seu patrimônio atrelado à moeda americana e ainda rendendo. Pensando exclusivamente no câmbio, se você imagina que o dólar vai se valorizar frente ao real, obviamente faz sentido ter dólar, o que é quase um consenso entre os analistas. Então uma dica é analisar as projeções que são feitas no mercado, por exemplo, a do Boletim Focus. Somado a isso, tem o fato do Federal Reserve vir subindo a taxa de juros, enquanto o Banco Central está sinalizando um movimento contrário. Mas quanto menor a nossa taxa de juros, menor, por conseguinte, o interesse do mercado externo em investir em títulos de renda fixa. E muitos acabam indo para a renda fixa americana, o que ainda
fortalece mais o dólar frente ao real. Agora, para acessar renda fixa no exterior, precisa ter uma conta global em dólar, ou seja, tem que ter conta em alguma corretora gringa ou alguma corretora que opera no exterior. E para isso não precisa ser investidor qualificado, não. O investidor só precisa estar atento ao mínimo exigido em cada instituição para a remessa de dólar e às taxas de conversão e corretagem cobradas. Em geral, os títulos de renda fixa no exterior são pré-fixados, mas também tem opções pós-fixadas, como é muito comum ver aqui no Brasil. Assim como também indicados os títulos mais curtos. Os títulos de longo prazo, você trava uma taxa, mas ela pode se mostrar uma taxa ruim no decorrer do tempo, por exemplo, se os juros subirem mais que a expectativa. O pré-fixado, né? Não sei se vocês lembram, você trava uma taxa. Mas tem dois problemas do pré-fixado. A primeira é que essa taxa é uma taxa nominal de juros, então você ganhou 10%. Tá, mas se a inflação for 15%, como é que fica? Em termos reais, você perde dinheiro. Outra coisa é na venda antecipada. Se as taxas sobem mais que o esperado, você perde dinheiro ao vender antecipadamente. Outra coisa, Dona, é que dá para investir em renda fixa americana no Brasil por meio de BDRs de ETFs. No entanto, neste caso, estão disponíveis apenas os pré-fixados. Para pós-fixados, apenas corretoras gringas, segundo a analista Marília Fontes, da Nord. Avenue e Nomad são exemplos de corretoras que oferecem esses produtos de renda fixa americana para o investidor brasileiro. Geralmente via ETFs com valor de entrada mais acessível, até abaixo de $10. Mas a carteira também pode ter pós-fixados, pré e títulos atrelados à inflação americana, o que ajuda a diluir os riscos quando a gente analisa o portfólio como um todo. Para terem uma ideia, um ETF do Tesouro Americano estava remunerando em fevereiro 4% ao ano em pagamentos mensais. O lado negativo é o custo desse ativo, já que ele é taxado como dividendo nos Estados Unidos. O imposto é salgado, é 30% sobre os ganhos apurados mês a mês. O desconto é feito por lá sem que tenha nova tributação quando ele cai no Brasil. Agora, para pagar menos imposto, o indicado é escolher fundos de índice com aportes maiores, né? Na casa aí de $2.000. Daí a taxação pode cair para 15%, a depender do tempo investido. É possível ampliar os ganhos para além do que o Tesouro Americano remunera, mas para isso o investidor deve ter um perfil com mais apetite ao risco. Os títulos de crédito privado emitidos por empresas são uma alternativa. Existem os high yield, papéis com alto potencial de ganho e mais risco de calote, e os high grade, papéis de empresas com ótima saúde financeira e baixo risco de calote, portanto, obviamente, ganhos menores também. Só que escolher esses papéis sozinho não é tão fácil ou tão recomendado, já que se no Brasil já é difícil saber ao certo a saúde financeira das empresas, imagina as de fora, né? Por isso que uma boa alternativa é investir via fundos. Tem o Empiricus Dollar Income, que combina títulos de renda fixa, seja do governo americano como de empresas privadas nos Estados Unidos. A aplicação é feita em reais, mas o rendimento é em dólar. Essa seria a maneira mais simples de ter exposição aos títulos de renda fixa americano, já que não precisa abrir uma conta no exterior. Somado a isso, precisa considerar que o gestor do fundo vive disso 24 horas por dia e faz os giros de carteira conforme ele sente o mercado, conforme muda a taxa de juros. Diante de um ciclo de alta de juros, que ainda não se fechou, o gestor pode reinvestir os recursos em novos títulos com taxas atualizadas e mais altas nesse caso, coisa que o investidor comum acaba não fazendo, pelo menos na maioria das vezes. Se você que nos assiste busca por maior segurança, ainda mais nesse momento em que a renda variável está oscilando tanto, o Tesouro Americano consegue entregar isso. Título de renda fixa no Brasil é considerado um junk bond pelos estrangeiros. Em tradução livre, isso é um título lixo, já que nós somos um país emergente que enfrenta alguns problemas crônicos há décadas na economia. Quando o investidor estrangeiro pensa em segurança, ele automaticamente vai atrás do quê? Do Tesouro Americano. Então essa não é só uma forma de construir uma renda em dólar, mas também de proteger o seu patrimônio. E muitos, Doni, não percebem que o custo de vida aqui é dolarizado, pelo menos em parte, celular, notebook, roupas, combustível do carro e, por vezes, alimentos têm custos atrelados ao dólar. Então, a verdade é que ter uma parte da carteira com proteção em dólar faz todo sentido. Tente pensar em quantos % do seu consumo mensal está atrelado ao dólar. 30%, 40%, 50%?
E por que esse mesmo percentual do seu patrimônio não poderia estar protegido na moeda americana? Fica aí, Doni, então a reflexão para todos enquanto eu chamo o Giro de Notícias. O UBS disse que vai lançar uma oferta por títulos de resgate no valor de 2 bilhões e 750 milhões de euros emitidos na semana passada. Os papéis com vencimento em março de 2028 e março de 2032 foram emitidos na sexta-feira e o acordo de aquisição do Credit Suisse foi revelado no domingo. A decisão do UBS veio após tanto a S&P Global quanto a Moody's rebaixarem suas perspectivas para o banco para negativa, citando riscos ligados à compra do crédito. A Fitch avalia que os calotes em operações de crédito concedidas por bancos digitais e fintechs a consumidores deverão continuar em níveis elevados no Brasil este ano. A agência de classificação de risco disse que o movimento ocorre diante dos desafios impostos pelo atual cenário macroeconômico, após uma série de elevações de juros. O imposto sobre exportação de petróleo terá impacto de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para o setor. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O tributo foi criado pelo governo Lula por medida provisória para ter duração de 4 meses. A intenção foi compensar uma retomada parcial dos tributos federais para gasolina e etanol a partir de março. Agora sim, notícias giradas. Chegamos ao final, pessoal. Muito obrigado pela companhia, obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News. Bons investimentos. Tchau, Sammy Boy. Tchau, galera. Até o próximo Cafeína. Valeu, Doni. Tchau, tchau.